Bom, gente, então acho que a gente pode ir começando. Primeiro, bom dia a todo mundo. Sei que foi meio, né, em cima da hora que eu avisei, mas como agora a ideia é sempre ter, acho que eu falei, né, acho que isso em alguma live, assim, que eu quero estar mais presente agora, né, aqui nas redes, nas redes sociais, assim, organizei um tempo para isso, é porque isso exige muito tempo mesmo, né, exige um tempo extra nosso, né, para além dos atendimentos, para além da nossa, né, carga normal de trabalho que a gente, né, se dedique a estar aqui, mas eu prometi para mim mesma que esse ano eu ia, né, me dedicar mais a isso, até porque, né, tem aí o lançamento da Cognex, que é a nossa plataforma de cursos online, então, enfim, né, eu tenho que estar mais presente aqui. Então, né, é bom que daí vocês já vão ficando mais, acompanhando mais aí, né, as redes sociais, porque toda semana vai ter alguma coisa, né? Toda semana vai ter uma live, um mini curso. Então, esse mini curso eu sei que eu divulguei já essa semana e já era sábado, né? Mas é isso, vai ficar, né, gravado, sempre vou deixar disponível aqui, né, por algum tempo para vocês. E a minha ideia com esses mini cursos, e até com as próprias lives, né, é tentar trazer um pouco, gente, e compartilhar um pouco com vocês de algumas demandas da clínica. Para quem. Deixa eu até tirar esse barulho aqui. Para quem, né, obviamente não me conhece ainda tão bem, eu gosto muito de criar intervenção, de trabalhar com intervenção, assim, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu adoro pensar em soluções, assim, né, para alguns desafios clínicos, e eu acho que é por isso, né, que a Cognos existe. Então, às vezes, eu acho que o que é fácil para mim, às vezes pode ser difícil para algumas pessoas, e eu acho que adquirir esse repertório, mesmo quando a gente não precisa necessariamente criar algo, ajuda a gente a melhorar, né, as nossas intervenções. Então, a minha ideia é tentar compartilhar algumas ideias e sugestões de intervenções. Claro, gente, que cada sujeito é um sujeito, né? Cada sujeito tem a sua história, tem o seu contexto, tem as suas necessidades ali, né? Próprias ali, né? De intervenção, e os objetivos vão estar alinhados, né? Com essas necessidades próprias de cada um. Mas a gente sabe que muito do que a gente vê na internet, do que a gente busca em livros, vai ajudando a gente a aumentar ali nosso repertório de estratégias e ideias de atividades e coisas a serem feitas junto com os nossos pacientes, né? Então não é problema nenhum, às vezes, a gente usar o mesmo recurso, ou a mesma estratégia com pacientes diferentes, apesar do objetivo e todo o caminho terapêutico, né, ser único para cada um, tá? Então, a ideia aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre algo que eu acho que está cada vez mais recorrente na clínica e não necessariamente é um transtorno, né? Então, a minha ideia aqui não é falar do transtorno de oposição e desafio. A minha ideia aqui é falar das possíveis causas ou do que está submerso ao comportamento opositor desafiador. Porque é isso que a gente faz na reabilitação, né? Na reabilitação, a gente não trata o transtorno. A gente trata o quê? O que está submerso a esse transtorno, né? O que está ali, né? Nas profundezas ali, né? Do oceano que ninguém vê, né? Todo mundo vê o comportamento. Todo mundo vê o comportamento problemático. Mas entender as causas subjacentes a esse comportamento problemático é o nosso trabalho enquanto clínico. E é o nosso trabalho enquanto clínico criar intervenções pensando no que está submerso a esse problema de comportamento, né? Tentando entender o que leva, o que motiva esse comportamento. Porque só assim as nossas intervenções vão ser eficazes, né? Vai ficar uma intervenção muito rasa ou muito superficial se a gente só tratar a ponta do iceberg, né? O pico do iceberg. Então a gente precisa olhar para as causas submersas. E assim, eu escolhi justamente começar esse tipo de mini curso que eu vou sempre trazer uma situação problemática, né, ou alguma habilidade cognitiva, né, a ser trabalhada ali no contexto clínico, né, a proposta desse tipo de mini curso é essa, eu tentar trazer sugestões, né, para algumas demandas, mas eu escolhi começar pelo comportamento opositor, né, e desafiador, justamente porque ele é muito complexo, justamente, né, pela complexidade. Na hora de entender ali, né, as causas subjacentes a ele. E a gente precisa, esse é o primeiro ponto de partida. Se a gente não tiver uma maneira, né, de conceituar e entender ali os problemas, a gente não vai conseguir criar uma intervenção eficaz, né? Então, primeiro a gente precisa entender, e por isso que o processo de avaliação inicial ele é tão importante, por isso que a avaliação neuropsicológica ela não vai incorporar só teste cognitivo, porque o
comportamento desafiador opositor pode ter causas cognitivas? Com certeza. Pode ter a ver aí com uma fraqueza executiva, uma inflexibilidade, uma dificuldade de controle emocional, com certeza. Mas só isso pode justificar o comportamento opositor desafiador? Claro que não, né? Tem também questões ambientais e não só de manejo, muitas vezes, relacionadas a essas questões. Oi. E aí, gente, uma coisa importante também da gente pensar, eu estou trazendo isso por quê? Porque eu também tenho visto cada vez mais as crianças sendo identificadas aí como, né, como uma Deixa eu ver. comorbidade comum, o transtorno opositor desafiador, tá? E aí, será mesmo que é o momento de dar um diagnóstico, né, de uma comorbidade como essa? Porque isso é grave, isso é sério. Transtorno opositor desafiador, né, no futuro, na vida adulta, qual é a consequência? É um transtorno de personalidade, né? É algo ligado à personalidade, né? Então a gente tem que entender aí, né, de onde ele vem e as razões e causas aí, né, implicadas nesse comportamento para poder oferecer um bom tratamento. Então aqui eu vou tentar explanar algumas possíveis causas e aí tentar trazer algumas ideias e sugestões de intervenção associadas a essas possíveis causas. Sabe o que é mais desafiador na clínica, gente? É que na maioria das vezes a gente vai identificar mais de uma causa, né, para esse problema, né? Na maioria das vezes a gente vai ver que existem, principalmente para gente, né, que trabalha com a neuropsicologia, vocês vão ver que existem as razões cognitivas por trás desse problema de comportamento, mas não só, né? Às vezes combinam aí outros fatores, né? Combinam algumas necessidades emocionais básicas não atendidas, porque, claro, se já é desafiador, né, criar aí um filho de manual, né, de livros aí que os pais às vezes consomem para tentar entender aí um pouco sobre educação infantil e sobre o que uma criança precisa. Imagina quando a gente traz isso para um contexto onde é uma criança que tem um desenvolvimento atípico ou fora daquilo, né, que está bem descrito nos manuais. Né? É difícil para os pais muitas vezes entenderem que aquilo que me supre não é exatamente o que supre meu filho, né? Por mais que inicialmente eu tente ter controle sobre tudo, ter controle sobre alimentação, ter controle, né, para não comer açúcar, para não estar em frente às telas, né? A nossa tentativa inicial é ter controle sobre, né, tudo à volta dele para que ele tenha aí um caminho, né, de desenvolvimento saudável. Mas aí vai chegar um momento em que essa criança vai manifestar necessidades e desejos que estão fora desse controle, né, que são muito individuais e próprios, né, desse indivíduo. E aí, né, o que a gente faz nessa situação? Isso não está no manual, isso não está no livro que eu comprei, isso não está no curso online que eu fiz sobre educação de filhos, né? Então a gente vai ver que é muito comum que a gente veja que os problemas eles estão combinados, né? E que existam aí mais de uma causa, ou mais de um fator aí que justifique muitas vezes algum comportamento, tá? Então vamos lá. Então primeiro a gente precisa saber assim quais são as possíveis causas do comportamento opositor e que eu encontro na clínica de maneira mais recorrente. Isso não quer dizer, gente, que eventualmente possam ter causas que eu não consegui explanar aqui, tá? Mas aqui eu estou tentando trazer as principais causas e pontos que devem ser analisados nessa avaliação inicial, né? Então, se vem essa criança para a intervenção e a queixa, ela tem relação com essa dificuldade que ela tem de cumprir regras, de não aceitar, né, a autoridade, de ter resposta para tudo, de ter essa necessidade de desafiar, né, de ter uma baixa tolerância à frustração, não cumprindo combinados. Então, se é uma criança que vem para a intervenção com esse tipo de queixa, primeiro passo é fazer a avaliação para tentar identificar qual é a questão ali, quais são as possíveis causas relacionadas a isso para eu montar a intervenção. Então, vamos lá. Então, uma das causas aqui possíveis que eu trouxe são necessidades emocionais básicas não atendidas. Todo mundo tem, lógico, eu não vou entrar aqui muito, né, em conceitos da própria terapia do esquema e nada disso, mas assim, vou entrar de maneira rasa, mas só para vocês saberem que isso é algo que eu, Mariana, tá, tenho sentido cada vez mais necessidade, né, de compreender e entender, e isso tem me ajudado muito, né, a própria teoria aí, né, embasamento teórico por trás da terapia do esquema, me ajuda muito a entender certas questões que vão interagir aí com os problemas cognitivos, tá? Então, assim, a primeira questão aí é que todo mundo tem necessidades emocionais básicas. Todo mundo tem necessidades emocionais básicas muito semelhantes.
Só que, claro, que o nosso temperamento, a nossa carga genética, ela inicialmente é determinante para o quanto essas necessidades precisam ser supridas, né? Isso é muito individual de cada um, né? Então, tem criança que precisa de mais autonomia, que gosta de mais autonomia, que tem essa necessidade, né? E outras não, outras já, né, preferem, né, ser mais acolhidas, né? Preferem, muitas vezes, essa proteção, exigem essa proteção, né, maior dos pais, né? Tem medo, né, de situações aí no qual elas se sentem desprotegidas, isso gera ansiedade, enfim. Então, a gente tem perfis diferentes, então, portanto, essas necessidades vão ser supridas de maneiras diferentes para cada um. Só que, assim, como saber disso, né? É natural que na nossa história a gente não tenha todas as nossas necessidades emocionais não supridas, né? E tá tudo bem, ninguém morre por isso, ninguém é um indivíduo com problemas, né, graves de saúde mental, em razão disso, até porque a gente, né, vai interagindo com outros contextos ao longo da nossa vida, e outros contextos também podem ser responsáveis, né, por suprir essas necessidades, não apenas os pais, né, ou até os professores, tá? Mas muitas vezes a gente vai ver que o comportamento opositor e desafiador numa criança pequena, ele pode ter relação, muitas vezes, com essa sensação de falta de conexão e afeto genuíno em relações que ela considera ou que são importantes para ela, né? Aquele vínculo afetivo seguro, muitas vezes não é tão seguro assim na sua perspectiva, né? Então, essa falta de conexão, esse afeto genuíno, e essa sensação, né, de falta de conexão e de afeto genuíno, porque às vezes a gente vai ver que podem existir até alguns pais que amam muito seus filhos, mas que às vezes eles têm até um próprio esquema de privação emocional que eles não conseguem demonstrar ou indicar, né, isso. E aí, às vezes para a criança não é claro, né, o quanto ela está conectada nesse ambiente familiar, ou quanto ela realmente é amada e desejada e querida, né. Então, essa falta de conexão e afeto genuíno é uma das coisas importantes que a gente precisa, né, tá investigando. E é mais difícil de investigar, porque a criança não chega verbalizando isso, a criança não consegue representar isso através da linguagem. A gente adulto, às vezes, precisa de muita terapia para conseguir representar, muitas vezes, ou entender quais foram as necessidades emocionais que não foram supridas, né? Então, às vezes, é ali, né? Às vezes é com 40, né, 45 anos de idade que a gente chega no momento em que diz, agora eu entendo o que me faltou na infância e por que eu ajo dessa forma, né? Então é difícil. Então a gente vai ver que também tem a ver com essa necessidade de atenção não suprida, gerando comportamentos desafiadores como forma de obtenção de cuidado. Às vezes essa é a principal forma da criança obter cuidado, é realmente quando ela é desafiadora, ou quando ela realmente não cumpre ali com algumas expectativas ali, né? Mas do ponto de vista de quem, né? A expectativa do ponto de vista desses cuidadores e não da criança. Da criança, ela está atingindo as suas expectativas, que é obter atenção, né? Então, isso é importante. E aí, só que o que acontece? Muitas vezes a gente, ou até os próprios pais antes da terapia, eles até identificam isso. Só que daí o que eles falam? O que eles começam a pensar, né? Tipo, então se ela tá fazendo isso para chamar atenção, então eu não vou dar mais atenção para ela nesse momento. Gente, isso é um passo, mas não é o único passo. Isso não vai ser suficiente para essa criança que está sentindo que essa necessidade de atenção não está sendo suprida, ela deixar de ter atenção em poucos momentos em que ela obtinha essa atenção, é também ruim, né? Então, aí, às vezes, eles ficam muito sem ferramentas para saber como atuar e como intervir. E aí, a gente já tem que identificar isso, por quê? Porque isso vai fazer parte das nossas orientações, né? Também esse sentimento de rejeição ou falta de pertencimento em ambientes familiares ou escolares, isso também pode levar aí a comportamentos, né, desafiadores e opositores. Então, investigar, né, como é que essa criança, se ela está sofrendo bullying na escola, né, se ela está sendo excluída pelos colegas de sala, né, como é que ela está lidando com esses aspectos, né, porque muitas vezes é uma criança que vai ter também dificuldades de verbalizar sobre as suas emoções. Por mais que ela esteja sendo excluída da escola, é uma criança que o quê? Que isso gera muita ansiedade, né, gente? O fato de você se sentir excluído, não pertencente, e se sentir sozinho nesse meio, isso gera ansiedade. E como consequência da ansiedade, a gente se encaixar ou se encontrar na rigidez. É criar alguns padrões ou regras internas para que isso nos deixe menos ansiosos, né? Para que isso nos deixe mais tranquilo, mesmo que isso gere
prejuízo em outros aspectos, né? Então, é uma criança que vai ter mais dificuldade, assim, de verbalizar ou relatar, muitas vezes, o que está se passando, né? Não é uma criança que, às vezes, chega e fala, realmente, eu sofro bullying mesmo, meus amigos não gostam de mim, às vezes pode até ser, mas nem sempre é o caso. Então, assim, não dá para ficar também só analisando o discurso do paciente, a gente tem que fazer observações nesse contexto, né? Como é que ela interage com os colegas, como é que ela, né, interage com os amigos, a gente precisa aí, né, de outros informantes relatando como é que são essas interações, né? Às vezes essa falta de rejeição não acontece só, essa rejeição não acontece só no ambiente familiar, né? A gente também tem que olhar aí para a qualidade, né, desse convívio escolar, tá? Outra questão importante aí é a dificuldade de regulação emocional. A dificuldade de regulação emocional nem sempre tem causas neurológicas, algumas vezes sim, algumas vezes não, tá? Então a gente vai ver aí que muitas vezes tem relação com essa incapacidade de reconhecer, nomear e lidar com emoções intensas, como a frustração, a raiva e a tristeza. A ausência aí de modelos positivos também para lidar com os conflitos. Então, obviamente, se essa criança ela vive num ambiente onde ela tem cuidadores que também têm dificuldades de regulação emocional, ela não tem modelos positivos, né, sobre como lidar com os conflitos e com essas emoções mais intensas, tá? E também aí as reações desproporcionais diante de pequenos estresses devido a essa baixa tolerância à frustração. De novo, isso pode ter relação neurológica ou não, né? Aprender a ter controle sobre as emoções e a lidar com as emoções também depende da gente estar inserido num ambiente que propicie isso, né? Que tem espaço para validação das emoções, que tem espaço para reconhecimento dessas emoções, que tem espaço para discussão sobre como resolver esses problemas e conflitos emocionais, se ela tem exemplos positivos, né? Não só de pessoas que lidam bem com as suas emoções, mas no sentido de pessoas que têm tolerância em relação aos seus próprios erros, né? Que façam uso, né? Até de verbalizações mais positivas diante de situações de fracasso, né? Então, isso também depende aí de fatores ambientais. Então, reconhecer, né, o perfil de funcionamento desses pais nem sempre é fácil, mas às vezes até a criança solta algumas coisas, né? Tipo, é bem comum a gente ouvir das crianças algumas coisas em relação porque meu pai não tem paciência, porque minha mãe, né, ela também, né, estoura, porque minha mãe é brava. A gente vai ouvindo isso, né, em algum momento das crianças, assim. Até outro dia, né, tinha uma menina que estava conversando a gente estava, foi até na colônia de férias ali, né, umas meninas estavam conversando, e aí uma falou assim para ela, falou, nossa, como é que pode? A minha mãe, de manhã, eu não posso contar nada para ela, que tudo ela briga, né, que ela explode por qualquer coisa, mas à tarde eu posso contar qualquer coisa, que ela não explode. Como que pode alguém mudar assim, num passe de mágica? E ela falando isso para outra menina, né? Então aí a gente já vai vendo. E é engraçado porque foi justamente uma menina que teve um dia lá que a mãe chegou e acho que alguém já tinha chamado ela. E aí eu fui chamar de novo, mas eu fui chamar de novo para perguntar se ela já tinha levado uma pasta. E aí eu fui chamar ela falando, fulana, ela, eu já tô indo. Tipo, nossa, ela explodiu, assim, sabe? Teve uma reação super desproporcional. Daí eu falei, precisa falar assim? Não precisa falar assim. Eu só queria te fazer uma pergunta. Daí ela ficou meio, né, tipo, meio chateada, assim, meio sem graça, mas assim, o quanto realmente a gente vai vendo que realmente esses modelos importam, né? E o quanto vai refletindo isso no comportamento das crianças, né? E aí, também a gente vai olhar para a inflexibilidade cognitiva e a rigidez comportamental. De novo, outra coisa que pode ter causas cognitivas como não, pode ter causas neurológicas como não, né? A rigidez comportamental, ela pode ter, né, várias justificativas, uma delas é a própria ansiedade, né? Então, crianças que às vezes vivem num contexto, né, que não é muito estável, né, ou que elas já têm como traço até de temperamento uma ansiedade ali, porque os pais também podem ser mais ansiosos, é natural, né, que o ansioso ele crie, né, regras internas para que ele se sinta seguro, né, ou se ele vive num contexto onde o vínculo, né, como a gente falou lá no começo, o vínculo afetivo não é seguro, onde é um ambiente que às vezes tem muitas brigas, é um ambiente que às vezes é meio desorganizado, um ambiente que não tem uma rotina estável, né, a gente vai ver que isso gera ansiedade, né, e a ansiedade muitas vezes, como estratégia, né, em alguns aspectos até mal cooperativa, esses padrões rígidos e inflexíveis acabam, né, surgindo ali, né? Também se ela está num ambiente
muito crítico, um ambiente onde tem expectativas altas em relação ao seu desempenho, onde ela tem que assumir responsabilidades também precocemente, essa rigidez comportamental também, né, é algo comum, né, de aparecer. Mas ela também pode ser neurológica, principalmente nos casos aí, né, que a gente atende de TDAH, autismo, né, outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E a gente vai ver que isso muitas vezes está linkado também a um comportamento opositor desafiador, né? Por quê? Porque é uma criança que tem dificuldades aí em se adaptar a mudanças, preferindo rotinas previsíveis, e aí quando as coisas saem fora, né, dessa situação estruturada, ela não consegue cooperar, né? Ela não sabe como cooperar. Então, o comportamento opositor e desafiador vem aí como uma dificuldade de cooperar e fluir, né? E deixar fluir as coisas aí nesse contexto, tá? Resistência também a novas ideias ou regras que não fazem sentido imediato para a criança. Isso é bem comum nas altas habilidades de superdotação. A gente vê que essa rigidez cognitiva, ela muitas vezes está associada a essa necessidade de sentido, essa necessidade de identificar aí, né, uma lógica. Então, é uma criança que não aceita a autoridade pela autoridade. Ela não aceita a imposição pela imposição. Ela vai aceitar a autoridade e a imposição se houver uma explicativa lógica para isso, né? Então, isso é muito comum na superdotação, né? E às vezes, lógico, a gente tem que trabalhar muitas vezes essa flexibilidade é necessário, por quê? Porque às vezes o que não faz sentido para essa criança, ou o que não é lógico para ela, pode ser muito lógico para os outros. E às vezes, ensinar essa tomada de perspectiva é necessário muitas vezes, né? E a gente vai ver que isso acontece muito na superdotação, né? A gente tem até uma menina lá na clínica que ela estava com problemas muito sérios em razão disso, porque isso soa como uma arrogância, né? Para os outros, assim, né? Ela parece uma menina arrogante. E isso é muito difícil, né, para ela, porque isso leva à exclusão, e ela nem entende por que ela está sendo excluída. Na verdade, o que ela quer é só entender a razão das coisas, ou a lógica das coisas, né? E ela é vista como uma menina muito difícil dentro do contexto escolar, porque ela é questionadora, porque ela quer saber, né, o porquê de tudo, porque se ela vê algo que ela não concorda, ela vai se manifestar, né? Até por conta dessa intensidade emocional, né, associada à superdotação. Eu já vi que isso também é muito comum. E é muito comum, cada vez mais a gente recebe no consultório essa, né, dupla, né, aí, né, de altas habilidades com TOD. Mas será que é mesmo TOD? Será que a gente está deixando de entender esse perfil de funcionamento do superdotado e deixando de intervir, né, nas razões disso de maneira apropriada? Porque às vezes, gente, é uma criança que se beneficia ali de 10, 12 sessões de intervenção, em que você explica essa necessidade de tomada de perspectiva, em que você explica, né, o impacto desse comportamento nos outros, ela já entende, já aprende e consegue, né, ali se adaptar às estratégias, né, que vão sendo aí desenvolvidas ao longo dessa intervenção, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Também o pensamento dicotômico, né, de tudo ou nada, dificultando ali negociações, né, ou é do meu jeito ou não é, ou eu estou no controle ou eu não estou, né? E aí isso dificulta mesmo que as coisas fluam, dificulta que ela chegue a uma resolução possível do conflito, e aí de novo a gente vê aí, né, o desafio, né, como uma característica dessas dificuldades aí de negociação ou de buscar ali soluções que beneficiem todo mundo, né, não só a ela nesse contexto, né, a gente sabe que o perfil, né, do rígido, principalmente quando tem aí uma causa cognitiva associada, né, essa rigidez cognitiva, muitas vezes é uma pessoa que tem dificuldades em admitir erros, é uma pessoa que é muito sensível a críticas, né, que não suporta ser criticada, né, é uma pessoa que não entende isso como parte, né, natural, às vezes, do processo de aprendizado. Então, é comum, por exemplo, que ao chamar a atenção dessa criança, né, por exemplo, o professor em sala de aula falando, mas fulano, por que você está fazendo dessa forma? E às vezes é isso, a crítica, né? Mas por que você não me falou que era para fazer de outra forma, né? Tipo, a gente já vê uma resposta meio grosseira e imediata, né? Isso eu consigo observar com bastante recorrência, assim. E aí isso é entendido como, de novo, como um desafio, né? Onde já se viu falar assim comigo, né? Onde já se viu falar dessa maneira, né? Uma pessoa rude, grosseira, desafiadora, né? E, na verdade, isso só é reflexo dessa rigidez, né, de uma pessoa que tem dificuldade de tomada de perspectiva, né, de entender ali que existem outras soluções para problemas, de entender, às vezes, que o outro ele pode estar querendo, ou que ele tem uma intenção diferente dessa inicial que eu interpretei, sabe? Então, é uma pessoa que vai ter dificuldade de interpretação de pistas sociais, de contextos sociais, né, e nem por isso ela está no espectro, né? Mas isso vai também interferir nesse relacionamento social, tá?
Uma outra possível causa aqui que eu coloquei, que a gente tem que, né, também observar, é a impulsividade, né? Então, que são essas ações rápidas, né, e sem reflexões sobre as consequências, resultando em quê? Em desobediência, muitas vezes, né? E a desobediência nada mais é do que uma criança que se opõe às regras, que não obedece, né, que desafia, né? Aí a gente vai ver também que, ligado a isso, vai ter essa dificuldade em esperar ou adiar certas recompensas, gerando aí conflitos, né, ou situações que exigem muita paciência, né, então não aceito não com facilidade, né, o que ela quer e ela é o que ela quer e ela quer agora, né, então a criança impulsiva, ela tem maior dificuldade, né, de entender o não, ou os limites do não, né, uma criança que testa muito mais, né, a paciência, né, dos cuidadores, e ela tem muita relação, né, muitas vezes, com transtornos como o TDAH, né, onde o controle inibitório, né, ele é comprometido. Então, a gente vai ver que não é incomum que muitas crianças com TDAH possam apresentar comportamentos opositores e desafiadores, e aí a gente vai ter possivelmente duas causas associadas, né, não só a impulsividade, como essa rigidez cognitiva, né, então não só é uma criança que quer as coisas de maneira imediata, e aí tem mais, e aí, tipo, pode ser mais desafiador aceitar os limites e as regras, mas também é muito impulsiva, né? Então ela quer de maneira imediata, né, essa obtenção de prazer. Então isso acaba sendo mais difícil muitas vezes de manejar, tá? Aí, lógico, eu já falei um pouco disso, mas a ansiedade em ambientes inseguros, né? Então essa necessidade de regras claras, de previsibilidade para se sentir segura, senão não vai ter cooperação, né? Uma criança que é extremamente ansiosa é uma criança que tem dificuldades de cooperar, e não é porque ela não deseja cooperar, mas é porque muitas vezes ela não entende ou não consegue vislumbrar as consequências disso, ou quais são os desdobramentos disso, porque ela tem essa necessidade de regras mais claras, dessa previsibilidade, e associado a isso vai ter o medo de falhar ou de ser julgado, então levando aí a uma certa resistência em seguir ordens, em realizar as tarefas, em fazer o que todo mundo está fazendo, né, de novo, só seguir o fluxo, né, então muitas vezes a gente vai precisar, né, entender como que essa ansiedade se manifesta, né, e se ela está linkada muitas vezes a esse medo de falhar, de ser julgado pelos outros, né, de errar, de na cabeça dele parecer estúpido, parecer ridículo, de se sentir exposto, e muitas vezes isso também tem uma relação com a dificuldade de regulação emocional, né, muitas crianças que têm dificuldades em entender e compreender as suas emoções vão ter dificuldades de encontrar estratégias de regulação, e muitas vezes nessas situações de maior exposição, se é uma criança com temperamento um pouco mais ansioso, ela vai ter dificuldades de lidar com essa emoção, e aí a resistência é a primeira resposta dela, né? A negação em fazer, a negação em participar, né? Não realizar as tarefas, não seguir essas ordens, né? Do que tem que ser feito, vai aparecer, tá? E também a ansiedade, ela exige, né, muitas vezes de nós, essa sensação de controle, para que a gente se sinta bem, né? Essa sensação de ausência de controle aumenta esse nível de ansiedade, né? E essa sensação de falta de controle leva muitas vezes a comportamentos desafiadores, para tentar recuperar muitas vezes essa sensação de autonomia. Então, às vezes, é uma criança que vai desafiar e que vai ser opositora, mas como uma tentativa de quê? De ter controle sobre a situação, de ter controle sobre esses pais, de ter controle sobre a rotina da casa, de ter controle sobre, né, o ambiente escolar, né? Então, muitas vezes, esse desafio e essa oposição pode ser essa tentativa ou uma sensação de autonomia sentida pela criança, tá? Principalmente se é uma criança que também tem uma necessidade aí básica de maior autonomia, e nem sempre o ambiente supre ela dessa necessidade de autonomia, né? Às vezes a gente quer que uma criança, ela simplesmente obedeça, porque é assim que as coisas são. Só que é uma criança que gosta de fazer as coisas sozinhas, que gosta de tentar de maneira independente, né? E ela tá errada? Não, ela não tá errada, né? É uma necessidade dela e a gente quer mesmo criar aprendizes independentes, mas ao mesmo tempo a gente cai nessa situação de também ter controle sobre tudo que a criança faz, né? O que ela vai aprender, de que forma ela vai aprender, o que ela tem que fazer com esse tempo, né? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, ter a mesma produtividade, né? Principalmente em ambientes escolares, assim, né? E aí a gente vai ver que isso não vai funcionar para essa criança que precisa de mais autonomia. É uma criança que, conforme você vai tentando impor
né, mais regras e limites, maior o desafio, né? Nem toda criança se beneficia necessariamente de regras e limites, não vou dizer firmes, todo mundo se beneficia, mas deixa eu achar uma palavra para isso. Nem toda criança se beneficia de regras e limites impositivos, assim, sabe? Muito pelo contrário, para muitas crianças isso vai funcionar muito mal. E olha só que engraçado, se a gente não entende as causas disso, gente, eu já ouvi muitas vezes profissionais orientando os pais de que, mas essa criança não tem limites, você precisa impor limites, você precisa ser mais firme com essa criança. Em alguns casos pode até ser que seja isso que esteja faltando, né? Limites realistas, mas nem sempre é o caso. E se eu não entendo as possíveis causas associadas a isso, as minhas orientações não vão valer de nada, muito pelo contrário, podem até trazer maiores prejuízos, tá? E aí é isso, né? Uma outra causa são esses fatores sociais e ambientais, né? Que são ambientes, às vezes, com regras inconsistentes, né? Então, uma hora pode, outra hora não pode. Eu tô cansada, pode. Quando eu não tô cansada, não pode. Ou uma disciplina punitiva excessiva. Conflitos familiares constantes, que podem gerar imitação de comportamentos agressivos, exposição a ambientes mais caóticos, com poucas rotinas estruturadas, né? Às vezes pais desorganizados, que têm também as suas próprias dificuldades com as suas funções executivas a um nível que interfere demais ali, né? Na consistência da rotina, na consistência de aplicação de regras, né? Isso também é uma das questões, porque isso vai também impactar diretamente na hora de desenhar um programa. Então, se a gente está vendo que os fatores ambientais, eles têm um peso importante aí, né, nas causas desse comportamento, eu vou ter que desenvolver um programa de orientação familiar ou indicar esses pais para um programa de orientação familiar. E se eles não fizerem, isso vai impactar diretamente no sucesso e no alcance dos objetivos com essa criança, né? Aí uma das coisas que a gente falou, mas eu trouxe aqui também como uma causa explícita aqui, né, que é essa necessidade de autonomia e controle, tá? Que é algumas crianças têm essa tentativa de afirmar sua independência em contextos onde ela se sente excessivamente controlada. Então, tomar cuidado, se é uma criança que tem necessidade de autonomia e controle, e ela tem pais muito ansiosos, isso não vai dar certo, né? Porque pais ansiosos, muito ansiosos, né, tendem a ser mais superprotetores, e pais superprotetores não incentivam a autonomia e a independência. Muito pelo contrário, né? Eles têm essa necessidade de controle, e aí vai entrar num choque aí, né, as coisas. Também aí, né, a gente vai ver essa resistência a ordens percebidas como injustas, então é uma criança que às vezes vai debater mais, que vai discutir mais, que é muito argumentativa. Isso também é comum na superdotação. A gente vê que na superdotação é muito comum que as crianças elas tenham essa necessidade de autonomia e independência, de pensarem por si mesmas, ou de seguirem, né, o seu próprio fluxo de aprendizado, ou ritmo, né, de aprendizado, tá? E aí elas sentem que muitas vezes essas ordens muito impositivas não respeitam a sua individualidade. E aí há uma contestação, há uma oposição, né, em relação a isso, tá? E aí condições psicológicas ou psiquiátricas outras, né, como a gente já falou, comportamentos opositores e desafiadores, eles podem estar associados a outros transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH, né, pelas razões que a gente já disse, pela inflexibilidade, pelas dificuldades de autocontrole, de autorregulação. No transtorno, né, do espectro do autismo, nem sempre é um TOD, as pessoas no transtorno do espectro do autismo, pela dificuldade de leitura do contexto social, elas vão ter dificuldades, às vezes, de entender essas regras de funcionamento das coisas, né? Elas têm uma fraqueza nesse entendimento de causa e consequência. E aí elas podem parecer mais opositoras ou desafiadoras, porque elas não entendem, muitas vezes, a razão da existência dessas regras, ou por que essas regras existem, né? Elas estão aqui agora. Então, para ela, o que importa é a obtenção desse prazer imediato, e nada mais importa, né? Ou outros transtornos de aprendizado. Transtornos de humor, como ansiedade e depressão, né, mais grave, né, que se configure mesmo um transtorno de humor, podem mascarar-se como oposição. Então, tomar cuidado, porque às vezes tem crianças que estão sendo diagnosticadas como TOD, e na verdade a gente vai ver que elas têm um transtorno de humor, assim, grave, né, um quadro depressivo significativo, ou um quadro ansioso muito significativo, que a gente já viu aqui o quanto a ansiedade ela pode interferir, né, nesses comportamentos. E a sensibilidade sensorial, né? Então, a sensibilidade sensorial aumentada vai levar essas crianças a terem reações mais intensas a esses estímulos que parecem triviais para os outros. E aí é natural que ela queira evitar esses estímulos muitas vezes, ou se ela não entende, ou se ela não percebe que ela está sobrecarregada em razão desses estímulos, ela vai ter um comportamento disruptivo nesses momentos, né? Então, isso também aí
pode influenciar o comportamento opositor. A baixa autoeficácia e autoestima. Essa sensação de incompetência ou incapacidade, gerando resistência aí, né, como forma de evitar as suas falhas, críticas constantes ou comparações, né, negativas, podem levar a um comportamento desafiador como uma defesa emocional. E a modelagem comportamental, né, a observação de figuras de autoridade, pais, professores com comportamentos rígidos, agressivos ou inflexíveis, falta de exemplos de resolução de conflitos de maneira assertiva e respeitosa. Bom, gente, então vocês viram, assim, eu quis trazer esses pontos aqui para vocês entenderem que entender o comportamento opositor e desafiador é complexo. Muitas vezes mais de uma causa vai ser identificada. Só que se a gente não identifica isso adequadamente, não adianta vocês tentarem desenhar uma intervenção, que essa intervenção não vai ser eficaz, tá? Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: Mariana, o que você tem para uma criança com transtorno opositor desafiador? Ou o que você tem para uma criança com comportamento opositor desafiador? Porque assim, né, falar que é transtorno opositor desafiador também não ajuda em nada. Porque eu preciso entender de novo as causas do comportamento opositor desafiador. Então, não tem material para isso. Tudo depende do quê? O que está levando essa criança a manifestar esse tipo de comportamento opositor desafiador, né? Ela tem alguma comorbidade? Ela não tem nenhuma comorbidade? Como é que é o ambiente familiar dela? É isso que a gente vai tentar entender para chegar numa conclusão. E para isso eu preciso de observação, eu preciso de entrevista, eu preciso de aplicação de testes cognitivos, né? Eu preciso de uma avaliação funcional desse comportamento. Então eu preciso combinar tudo isso para chegar numa avaliação mais apropriada sobre essa criança para começar a desenhar essa intervenção, tá? Então, como descobrir aí, né, a causa por detrás desse comportamento opositor desafiador? Então, não tem como a gente se livrar da entrevista, obviamente, com pais responsáveis, tá? Então, é obter aí o histórico do desenvolvimento da criança, explorar a dinâmica familiar, se tem um estilo parental, né, mais permissivo, mais autoritário, mais democrático, as práticas de disciplina que são, né, implementadas, identificar situações específicas em que os comportamentos opositores ocorrem, para ver se tem realmente alguns gatilhos, se são situações em que ela se sente mais ansiosa, são situações em que exige dela uma flexibilidade, tá? Investigar também possíveis fatores estressores, como separação dos pais, ou às vezes uma mudança de professora, se é uma criança que precisa, né, ela tem maior necessidade de vínculo afetivo seguro, é uma criança que sofre demais com transições, com mudanças, né, quando muda professor, isso pode se refletir no comportamento dela, né, conflitos familiares, bullying, mudanças recentes, tá, com a criança ou adolescente, a gente vai tentar, obviamente, usar uma linguagem mais apropriada para fazer essa entrevista, né, para explorar suas emoções e percepções, né, então perguntar como que ela se sente em relação às regras e relações familiares ou escolares, identificar situações em que ela se sente frustrada ou incompreendida. Aí um segundo passo é a observação comportamental em diferentes contextos, tá? Então, observar a criança em casa, na escola, em interações sociais, se possível, registrar padrões ali de comportamento, como frequência com que esse comportamento acontece, a intensidade em que ele acontece, a duração desses episódios opositores, tá? Avaliar também a resposta dos adultos em relação a esse comportamento, né? Se tem um reforço sem querer, assim, né? Se sem querer essa pessoa reforça esse comportamento, como a gente disse, se a criança está tentando obter atenção com esse comportamento opositor, às vezes os pais ou professores, eles nem percebem que eles estão reforçando esse comportamento ao darem uma atenção para ele, né? Ou a responderem daquela determinada forma a esse comportamento, tá? Então, analise também se o comportamento ele é mais comum em transições, em situações frustrantes ou em ambientes desorganizados. A aplicação de instrumentos e escalas padronizadas podem ajudar. Eu acho que aqui a mais amplamente utilizada é o CBCL, né, que identifica ali problemas emocionais e comportamentais. Não é restrito, qualquer profissional pode usar, né? Tem a versão também para professores, que é a TRF, que é uma versão do CBCL justamente para professores responderem. E aí a gente pode, para crianças e adolescentes, usarem algumas escalas de autorrelato sobre ansiedade, autoestima, depressão, para avaliar um pouco melhor esses aspectos emocionais, tá? Não deixar de fora a avaliação das funções executivas, né? Então, aplicar testes específicos para identificar déficits de controle inibitório. Então, você pode usar STRUP, FDT, tarefa de fluência, que sempre às vezes aparece uma criança mais impulsiva,
palavras que às vezes não obedecem àquele conjunto de regras, né, da fluência, ou às vezes palavras que são meio inadequadas, assim, né, como palavrões, né, a flexibilidade cognitiva, então a gente pode usar testes de trilhas, o Wisconsin, para regulação emocional, né, avaliar a capacidade de lidar com a frustração em atividades planejadas, então tarefas com tempo limitado, com erro induzido, como é que até nessa interação com a gente enquanto terapeuta é possível observar, né, questões que envolvem a regulação emocional, principalmente no início dos atendimentos, né, onde talvez o primeiro, o segundo fique mais nublada a coisa, mas ali no terceiro, quarto atendimento, a gente vai ver que a criança já começa a demonstrar ali, né, comportamentos mais naturais. Identificar também as necessidades emocionais e sociais, né? Então, fazer esse mapeamento emocional, então, utilizar escalas de faces ou termômetros emocionais, isso qualquer terapeuta infantil tem, sabe? Para avaliar como que a criança percebe e expressa suas emoções, avaliar habilidades sociais, então, avaliar se a criança tem dificuldades em se comunicar ou resolver conflitos de maneira assertiva. A gente tem aí outras coisas mais formais para isso, a gente tem o SSRS, que avalia também algumas questões que envolvem habilidades sociais, tem a versão pais, professores e da própria criança, né, tem outros questionários de habilidades sociais para adolescentes e crianças, tá? Histórias também de traumas e inseguranças, então investigar possíveis histórias ou experiências de rejeição, de abuso, de bullying, que possam estar aí, né, contribuindo para esse quadro, e a análise funcional do comportamento. Então, a gente vai ter que determinar a função do comportamento opositor. É obter algo como a atenção, um objeto, controle da situação, é escapar de algo, né? De uma tarefa difícil, de um ambiente aversivo. É meio que automático, assim, né? Uma resposta aos estímulos internos, como a frustração. Então, use aquele modelo, né? Tradicional lá do ABC, né? Identificar os antecedentes, a descrição do comportamento e o que acontece, né, posterior a ele, né? Para identificar não só os gatilhos, mas também o que está mantendo esse comportamento ao longo do tempo, né? Esses reforçadores. Ah, Mariana, todo mundo que vai trabalhar com reabilitação neuropsicológica precisa trabalhar com análise do comportamento ou até com a TCC? Não, gente, não precisa. Mas o fato é que a gente vai precisar de alguns recursos da análise do comportamento ou da TCC. Não tem como fugir deles, tá? E também avaliação de fatores neurológicos e clínicos, né? Então, uma triagem aí de condições associadas, como o TDAH, o TEA, transtornos de aprendizado, transtornos de humor, investigação médica, então exclusão de causas fisiológicas, né? Então, problemas sensoriais, distúrbios do sono, né? Criança que tem problemas para dormir vai ser uma criança mais irritada, né? Alimentação inadequada, consulta com outros especialistas, então psiquiatras, pediatras, neurologistas, se isso for necessário, tá? Gente, até aqui, alguma dúvida? Tá? Deu para entender, assim, um pouco das possíveis causas e o quão complexo é entender o comportamento opositor desafiador e que, portanto, não vai ser uma intervenção tão simples de ser feita, porque vai depender de todo esse caminho avaliativo, tá? Então, obviamente, aqui eu vou trazer ideias e sugestões de intervenções para vocês, pensando nesses pontos que a gente levantou, tá? Então, assim, não é um caminho, vocês não vão pegar isso daqui que eu estou mostrando e vai seguir exatamente isso. O paciente ele vai exigir adaptação da implementação de qualquer estratégia que eu estou colocando aqui, sabe? Mas isso aqui, a ideia é para, tipo, vocês terem ideia, aumentarem o repertório de vocês, tá? Claro que às vezes tem situações problemáticas que eu estou colocando aqui que vão precisar de mais de uma intervenção, né? Que é um caminho ali, né? Vão ter mais coisas que a gente vai fazer ao longo desse caminho, mas obviamente não daria tempo da gente fazer isso aqui. Eu preferi trazer de modo geral primeiro, do que trazer um caso específico, né? Que nem eu, para quem não assistiu ainda o minicurso que eu dei do Além da Teoria, eu trouxe um caso específico, né? E aí lá eu disse do passo a passo da realização da intervenção, assim, né? De como fazer desde o planejamento e delimitação dos objetivos até o plano de intervenção. Aqui a ideia hoje é diferente, eu não tenho um caso específico em que eu trouxe para você como que a gente vai atuar e intervir. Eu trouxe ideias que podem servir para diversos casos aqui, tá bom? Então, assim, independente, eu trouxe coisas assim que eu acho primordiais de terem num programa com a criança opositora desafiadora. Até algumas coisas aqui vão independer um pouco da causa, né? Mas, por exemplo, um primeiro passo que vocês têm que ter na intervenção com o comportamento opositor desafiador é construir um vínculo positivo e seguro.
né? A gente já viu que muitas das questões da oposição e desafio, mesmo quando é uma criança que é impulsiva ou que é rígida, vão cair aí num nível de ansiedade um pouquinho mais exacerbado, numa dificuldade de lidar com as suas emoções, em necessidades emocionais básicas que não são supridas pelo meio, até por ser uma criança mais desafiadora e difícil, é uma criança que é mais difícil de ser atendida nas suas necessidades também, né? É uma criança que às vezes o professor não cria um vínculo, é uma criança que o professor às vezes tem dificuldade de criar um vínculo. Então vai ser uma criança que em sala de aula não é necessariamente a mais acolhida pelo professor, né? A mais auxiliada ali por aquele professor. Existe até uma evitação, porque sabe que é uma criança difícil, né? Até pelos próprios pais, quando eles estão cansados, eles não vão querer lidar com aquele comportamento, porque sabe que é o momento em que ela tem a chance de obter mais atenção, é o momento em que ela tem a chance de obter mais controle da situação. Então, às vezes, eles vão evitar certas interações com essa criança. Então, assim, vocês estão vendo que vai virando uma bola de neve na vida dessa criança, né? Que tem um comportamento difícil. Então, o primeiro passo é você, enquanto terapeuta, tentar construir um vínculo positivo e seguro com essa criança, né? E por que a gente tem que começar por aqui, tá? Porque a criança, ela precisa se sentir compreendida, aceita e segura para conseguir responder às intervenções. Se ela não se sentir dessa forma, ela vai agir de maneira opositora e desafiadora ao longo das intervenções. E aí você vai entrar de novo no mesmo embate que os pais estão entrando, que os professores estão entrando, só que a especialista em comportamento seria você, né? Então não dá para você entrar nesse embate, né? Você vai ter que saber, né, a maneira adequada de atuar, né? E realmente, para mim, na minha opinião, assim, o que faz sentido é vocês começarem o passo 1 com a construção de um vínculo positivo e seguro, tá? Então, um bom vínculo é a base para mudanças que são duradouras, para mudanças que duram o resto da vida, né? Eu acredito muito nesse vínculo terapêutico, quanto esse vínculo terapêutico de terapeuta, né, com criança, ele é realmente transformador, assim, sabe? É um contexto em que ela não se sente julgada, que ela não se sente recriminada, é um contexto seguro, é um contexto onde ela sabe que ela vai obter acolhimento, onde ela vai obter atenção, e por que não, muitas vezes, amor, né? Eu acho difícil a gente falar isso, assim, é difícil um terapeuta, quando a gente não se apega à criança, ou quando não tem um vínculo de afeto mesmo, não vai ser bom a gente continuar essa terapia, e ninguém tem culpa disso, às vezes é um perfil que às vezes não deu certo com o nosso, né, foi uma criança que, tem crianças que são mais desafiadoras também, né, de serem necessariamente acolhidas, mas às vezes não bate com o nosso perfil, e a gente vê isso, eu vejo isso dentro da clínica, tem crianças que eu queria um vínculo muito mais intenso, e aí tem outras meninas que falam assim, nossa, eu jamais conseguiria trabalhar com essa criança, né, para mim é muito difícil ela, ou às vezes ao contrário, às vezes eu olho para uma criança e falo, nossa, eu não consigo atender crianças com esse perfil, outra fala, nossa, eu já adoro atender crianças com esse perfil, é assim, né, então, por exemplo, eu adoro atender crianças com um perfil mais rígido, e eu gosto desse perfil mais opositor, né? Eu adoro esse perfil, né? Adoro essa criança com esse perfil de atendimento. Parece que, não sei, né? Para mim é fácil de entender, de acolher, sabe? Agora, tem gente na clínica que vai falar, nossa, para mim não dá, para mim é muito difícil. Ao mesmo tempo, para mim, eu sinto mais dificuldade de atender uma criança muito agitada, né? Uma criança que é extremamente agitada, para mim é uma criança mais difícil. Tem gente que vai adorar esse perfil, né? Então, assim, vai também dar compatibilidade, mas assim, se não existir afeto, nossa, gente, é difícil, viu? Difícil ver evolução, né? Então, o que fazer? É demonstrar empatia e validar os sentimentos da criança. Então, por isso, se não existir, se não for um perfil que você consegue acolher, não vai ter uma empatia verdadeira, vai ser algo meio superficial e a criança vai sentir isso, né? Então, demonstre empatia e valide os sentimentos da criança, mesmo quando ela está sendo desafiadora. Dedique tempo para interações positivas, sem cobranças, fortalecendo esse vínculo inicialmente. E use uma linguagem positiva, evitando rotular o comportamento, né? Do tipo, você é muito teimoso, hein? Nossa, como você é difícil. Né? Evitar esse tipo de pontuação, né? Que isso realmente pode prejudicar o vínculo e pode prejudicar essa sensação do eu sou aceita, né? Então, isso já é um indicativo de que eu não sou aceita completamente, eu não sou aceita, né, por quem eu sou, né? E aí, lógico, como sugestão, eu até coloquei aqui para vocês um trabalho inicial. Eu gosto muito de usar literatura infantil, eu acho que ela ajuda bastante. E eu acho que esse livro é um queridinho, né, dos terapeutas, e é um queridinho pelas crianças também, né, que é O Monstro das Cores. E eu acho que é legal porque é um jeito mais leve de falar sobre emoções, de abrir, né, essa discussão sobre emoções, para ver o quanto ela identifica, né, o quanto ela sabe, o quanto de repertório emocional ela tem. Então, eu acho legal porque é uma sugestão que inicial
pode funcionar assim, né? Porque tem a questão é bem lúdico, né? A questão dos monstros, né? Cada um tem, né, as suas cores, as cores representam emoções. Então, isso é bem legal. E eu acho que dá né, geralmente as crianças se engajam um pouco com esse tipo de material. E hoje em dia tem muito material construído em cima, né, do Monstro das Cores. Então é bem legal. Inclusive, tem um livro que é comprado à parte, ele é bem baratinho, se eu não me engano, é uns R$18,90, assim, na Amazon, que é um manual de como utilizar o Monstro das Cores. É um manual que até é para pais, professores, saberem o que explorar com o Monstro das Cores, mas que para a gente, quanto profissional, também ajuda bastante, tá? Então, é legal, porque eu acho que eu começaria, assim, explorando um pouco isso, até para criar esse vínculo, e ela entender que ali é um espaço para a gente explorar melhor, né? Como é que ela se sente, como é que ela se sente diante das situações. E aí, como sugestão adicional, eu coloquei o jogo Pensamentos e Sentimentos. O jogo Pensamentos e Sentimentos, gente, ele basicamente é assim, vem esqueci o nome, tabuleiros. Dois tabuleirinhos, um tabuleirinho está escrito quando eu penso e o outro está escrito eu sinto. E aí a gente tem lá, né, no jogo, várias cartinhas que representam alguns pensamentos, assim. Então quando eu penso em ter que ir para a escola sozinho, quando penso em dormir no meu quarto. Então, tem diversas situações ali do dia a dia que a gente vai sortear ou escolher alguma que a gente acha que cabe para a criança. E ela vai escolher uma ou mais emoções que ela sente quando ela pensa nessa situação. E aí a gente vai tentar explorar com ela quais situações são mais desafiadoras, quais situações são menos desafiadoras, quais emoções aparecem mais intensamente, são emoções desagradáveis, são emoções agradáveis, de sentir, se tem alguma emoção que aparece de maneira recorrente, né, diante dessas situações. Então é um jogo bem legal que a gente não só explora junto, né, essas emoções e como é que ela se sente diante das situações, mas é um jogo que ajuda a gente a entender melhor, assim, né, o que está sendo mais difícil para ela de lidar, né, são situações que envolvem autonomia e independência, né, são situações que envolvem ela não estar no controle, são situações que envolvem críticas ou, né, situações mais frustrantes, e que tipo de emoção é recorrente nessas situações, tá? Então, eu acho legal porque é um jogo leve, assim, não tem uma demanda, né, necessariamente cognitiva, então dá para explorar bastante coisa, e para as primeiras sessões eu acho que ajuda bastante, assim, tá? Alguma dúvida, gente, nessa orientação? O Monstro das Cores vocês conseguem achar na Amazon, né, em qualquer livraria, e o Pensamentos e Sentimentos é da Cognos mesmo, tá? Aí o passo 2 é a gente tentar garantir previsibilidade e consistência no ambiente, tá? Gente, isso não quer dizer assim, que eu fiz uma sessão com o passo 1 e já estou fazendo a segunda sessão no passo 2, tá? Pode ser que o passo 1 demore um tempo, pode ser que criar esse vínculo, né, positivo leve algumas sessões, tá? Então, não tenham pressa aí para esse momento, tá? Enfim, é que não dá tempo da gente falar, né, de tantas sessões assim, tá? Passo 2, então, é garantir previsibilidade e consistência no ambiente, tá? E por que isso é essencial? Então, crianças com comportamento opositor, a gente viu que muitas vezes elas se sentem inseguras em ambientes que são mais desorganizados ou com regras mais inconsistentes, tá? Então, a gente precisa estabelecer regras claras e realistas, pode ser escrita, pode ser visual, né? Enfim, como a gente achar ali melhor. Criar rotinas previsíveis e explicar mudanças, né, com certa antecedência. E isso essas orientações a gente pode estender também tanto para o contexto escolar quanto para o contexto familiar, tá? E certificar aí de que todos os adultos que convivem com a criança sejam coerentes nas aplicações das regras. De nada adianta uma regra ser muito importante para a mãe, mas não ser importante para o pai, ou vice-versa, né? Ou a mãe ser mais inconsistente naquela e o pai ser super consistente. Não vai funcionar, né? Então a gente precisa estar falando sempre a mesma língua. Ou algo pode em casa, mas não pode na escola, né? Então fica difícil da criança conseguir saber o que é esperado, né? E outra, as crianças, elas são muito boas, né, em perceber qualquer falha de consistência. São muito boas, né? Elas são muito sensíveis às falhas de consistência, né? E aí, como sugestão, eu trouxe aqui o jogo que é o Antecipando Consequências, tá?
Antecipando consequências, ele vem diversas situações, cartinhas com diversas situações do dia a dia, e a criança, ela vai ter que pensar em possibilidades, né, ou consequências mesmo, né, positivas e negativas para cada uma daquelas. Eu achei ele feio. Para cada uma daquelas situações, tá? Então ela vai ter que pensar tanto em consequências positivas quanto negativas. Então, o que tem de bom e o que tem de ruim nessas situações? O que a gente quer trabalhar aqui? Primeiro, essa capacidade dela, né, de fazer esse exercício por si mesma, de previsibilidade, né, de tentar entender que também tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né, que as situações não são só negativas ou só positivas, trabalhando um pouco, né, esse pensamento meio dicotômico ali, né, de tudo ou nada, e também incentivando aí o uso da imaginação para que ela possa lidar com situações que são novas, né, ou situações pouco estruturadas, onde ela ainda não tem bem um repertório para saber como lidar, tá? Então é um jogo para falar sobre previsibilidade, né, para trabalhar aí algumas estratégias para lidar com situações de imprevisibilidade. A gente até pode estar pensando juntos depois, né, se são situações que deixam ou que fazem ela se sentir ansiosa, mesmo quando ela é capaz de pensar nas consequências positivas e negativas, a gente pode estar aí pensando juntos, né, em algumas estratégias de regulação, como, né, tentar respirar fundo, né, algum exercício de mindfulness, né, então, enfim, né, então o jogo, ele serve para isso, né, para a gente ir trabalhando com as crianças essa capacidade de antecipar expectativas, de antecipar consequências, tá? E aí trabalhando com situações bem do dia a dia, bem do cotidiano, tá bom? Alguma dúvida, gente? Aí o passo 3 vai envolver reduzir gatilhos e evitar o reforço de comportamentos negativos, tá? E por que que isso tem que fazer parte, né, dessa estratégia, né, de intervenção? As intervenções, elas só vão ter efeitos se os gatilhos principais forem identificados e ajustados, tá? Então, a gente precisa antecipar algumas situações difíceis, desculpa. Então, se a transição é desafiadora, a gente pode preparar as crianças com avisos prévios. Ó, falta 5 minutos para terminar. Agora faltam 2. Terminou, né? Então, isso já vai gerando ali, né, uma certa tolerância ao fim, né, quando ela tem que fazer uma mudança de atividade. Evitar esse reforço acidental, então não ceder ou dar atenção excessiva a esse comportamento desafiador. E aí, de novo, a gente vai ter que usar o modelo ABC para mapear e modificar aí esses gatilhos e consequências. Eu até coloquei aqui, como também estratégia de intervenção, e isso pode ajudar também a criança a perceber o seu próprio comportamento e as consequências que isso traz, né? Para também depois a gente ajudar ela a perceber quais são esses gatilhos, né? Quais são as causas que levam aí ela a ter essa resistência, né? Daí eu gosto muito desse livrinho, mas não, eu até não tenho só ele como sugestão, que é o Pato Mandão. Mas também tem o Reizinho Mandão, que eu acho que muitos de vocês já devem conhecer. Só que o Pato Mandão, como ele é uma história mais curtinha, ele é mais fácil de ler, assim, né? Então, na verdade, o que acontece, né? Um dos animais ali da lagoa vai viajar e ela escolhe o pato para ficar na incumbência de cuidar da lagoa. E o pato, nessa incumbência de cuidar da lagoa, coloca um monte de regras. Do não pode nadar na lagoa, não pode ouvir música, não pode voar, não pode. E isso vai afastando os outros animais, né? Até que os animais, de repente, ele está sozinho na sua lagoa e os outros animais encontraram uma outra lagoa para ficar. Porque as regras do pato eram muito chatas. E aí nisso volta, né? Eu não lembro que animal que era lá, ela volta de viagem, e aí ela vê o que o pato fez, e aí o pato tem que achar uma solução para isso, e no fim ele acha a solução para isso, né? Ele aprende daí a ser mais flexível e a não ser tão intolerante assim, tá? Então, é legal, por quê? Porque as crianças que são mais opositoras e desafiadoras, elas acabam se identificando muito com a história. Então, é interessante como uma maneira delas começarem a perceber o seu próprio comportamento. E o impacto que ele tem também no contexto, tá? Então, eu acho bem legal, assim, é uma história é um livrinho que eu recomendo, não é um livrinho baratinho, nem é tão caro assim, mas eu vejo que é uma história que gera muita identificação sobre essa necessidade de controle, sobre esse comportamento ali, né, mais rígido, mais inflexível, mais negativo,
e o impacto que isso tem, tá? A mesma coisa daí a gente vai fazer com sobrevivência. Sobrevivência é um jogo de tabuleiro, onde as crianças elas têm que sobreviver aí a um dia na floresta, e para isso elas precisam coletar alguns requisitos, como mapa, bússola, né? Enfim, fogo, água. Então o jogo só acaba se ela chega no fim com todos os requisitos que ela precisa. Se ela chegar no fim sem todos os requisitos, ela tem que voltar no início do tabuleiro para buscar os outros requisitos, tá? E aí nas cartinhas ali, né, que representam os requisitos, então ela vai andar no tabuleiro, quando ela cair numa casinha do tabuleiro que representa um dos requisitos, a gente vai ler para ela a situação e ela tem que representar para a gente, é bem legal se vocês fizerem isso em forma de encenação ou roleplay, tá? Ela tem que representar para a gente como é que ela lida com aquela situação que envolve não. Então são situações que às vezes envolvem ela saber, na maioria das vezes, dizer um não de maneira assertiva. Dizer um não sem ser rude, sem ser grosseira, sem ser arrogante, tá? Então é um joguinho que né, envolve aí esse treinamento de habilidades sociais, mas em especial aí a gente está lidando com situações que são mais frustrantes, com situações que são difíceis. E é legal porque ele está ajudando a gente a trabalhar essa antecipação de situações difíceis. Como são situações do cotidiano e rotineiras, a gente está ajudando essa criança, querendo ou não, a tentar criar ou aumentar ali ou ampliar seu repertório para lidar com situações, né, que acontecem no seu dia a dia, para que ela seja, às vezes, menos, né, arrogante, ou menos opositora, ou menos, né, desafiadora, ou menos cooperativa, assim, tá? Então, é um jogo bem legal, sobrevivência, acho que é um dos jogos que eu mais vendo aqui na Cognos, porque justamente dá para trabalhar vários aspectos aí, né, que envolve essa flexibilidade, né, as habilidades sociais, e essa necessidade que a gente tem, às vezes, de antecipar certas situações para ajudar a criança a adquirir repertório aí, ou ter modelos mais assertivos para lidar com a situação, tá? O passo 4 envolve ensinar habilidades de regulação emocional, né? Então, por que a gente tem que começar a ensinar habilidades de regulação emocional desde cedo, assim, né? Porque a gente vai ver que a dificuldade de lidar com as emoções intensas é frequentemente a raiz do comportamento opositor, né? Isso é muito comum, isso está muito associado à maioria, né, dos problemas de oposição, tá? E aqui o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ensinar a criança a identificar suas emoções, então usar jogos ou escalas de emoções, modelar estratégias de autorregulação, como respiração profunda ou pausas, praticar soluções, né, de problemas emocionais, ensinando a nomear o problema, pensar em soluções e escolher a melhor. E aí, como sugestão, eu vou dar aqui para vocês o jogo Controlando Reações. No Controlando Reações, uma primeira parte que eu gosto de fazer com as crianças é o seguinte: a gente vai fazer um quadro dos momentos difíceis, que vem junto com o jogo, tá, gente? E nesse quadro dos momentos difíceis, a gente vai pedir para ela pensar em tudo que ela faz quando ela perde o controle das suas emoções. Aí ela pode colocar que ela grita, que ela xinga, que ela bate, que ela corre, que ela não consegue ouvir as outras pessoas, enfim. Então, a gente vai fazer uma lista desses comportamentos. A gente vai ter, então, uma discussão com ela sobre as consequências desses comportamentos, né? Por que esses comportamentos, eles não seriam adequados? Peraí, gente, só vou fechar a janela aqui, começou a chover bastante e tá atrapalhando o barulho. Por que esses comportamentos não seriam adequados, assim, né? Que consequências negativas eles podem trazer tanto a curto quanto a longo prazo para a criança. E aí a gente vai começar a discutir com ela sobre o que a gente pode fazer, então, no lugar. Sobre possíveis comportamentos substitutos. E aí ela pode pensar em coisas como respirar fundo, contar até 10, e ler um livro. A gente pode usar, por exemplo, eu gosto muito, até tem 2 livrinhos que eu até me arrependi de não ter posto aqui agora para vocês. Mas vocês acham na Amazon bem facinho, que é uns livrinhos de exercícios de prática de mindfulness, tá? Para crianças. Então, tem 2 livrinhos desses na Amazon, e também tem esse baralhinho que é o Inspira, Expira, Não Pira. Que a gente até pode, assim, se a criança tiver dificuldade de pensar nesses comportamentos substitutos ou nas estratégias que podem ajudar ela a ter um melhor controle emocional, a gente pode pegar algumas dessas cartinhas como exemplos e ver se é possível, se ela acha que ela consegue praticar alguma dessas, quando ela estiver aí, né, com dificuldades em lidar com as suas emoções. Se você quiser até uma leitura adicional para isso,
tem o livro do Fantástico... o Espaço Mágico que Acalma, não é Fantástico. O Espaço Mágico que Acalma, que é bem legal, que vai falar também de um menino que tem uma situação lá, que ele tem dificuldade em lidar com as suas emoções, né? Ele se sente frustrado por algumas coisas que aconteceram, e aí a mãe tenta ajudar ele a encontrar uma solução de regulação, que é buscando o cantinho da calma. E tem o Mundo de Escolhas de Sofia, que é do mesmo autor, só que daí é uma perspectiva de uma menina, né? E ao invés dela ir para um espaço da calma, ela cria uma roleta de estratégias. Então, quando ela está nervosa, ela gira a roleta e vê lá o que ela vai ter que fazer, né? Se é contar até 10, se é respirar fundo. Então, é bem legal, porque a gente pode também adaptar alguma dessas ideias ali para que fique representativo e visual, né? Para a criança, quais as estratégias de regulação que ela pode tentar quando ela estiver aí, né, irritada, frustrada ou triste, né? Então aí, a gente terminou esse quadro, gente. Antes, só mais uma coisa, né? Tem mais uma coluna nesse quadro que vai ser para pedir para ela pensar em situações que levam ela a perder o controle das emoções, que são aqueles gatilhos que provavelmente a gente já vem conversando com ela sobre isso, tá? E aí a gente vai, então, para as cartinhas mesmo, para o jogo mesmo do Controlando Reações. Então, no Controlando Reações, vem lá situações para crianças, para adolescentes e para adultos. E a gente vai escolher alguma dessas situações e a gente vai fazer uma encenação. Por que é legal fazer encenação? Porque também é legal a criança, na encenação, assumir a perspectiva do adulto. E nem que você, terapeuta, faça e interprete a reação que geralmente a criança tem com esses adultos. Porque parece que isso ajuda ela a tomar essa perspectiva e entender o impacto do comportamento dela nas outras pessoas. Então, a gente vai fazer uma encenação dessas situações que geralmente envolvem uma frustração. E aí a gente vai primeiro ensinar uma reação adequada para a situação. Pode ser que a reação adequada para a situação envolva muitas vezes o que ela colocou ali no quadro dos momentos difíceis como comportamento substituto, tá? Então envolve também até ajuda a gente a ajudar ela a praticar alguma daquelas estratégias que ela levantou como estratégias que ela considera aí positivas para a regulação emocional. Depois também a gente vai praticar uma reação inadequada, uma reação meio disruptiva para a situação. E aí é aí que eu acho interessante vocês fazerem essa inversão de papéis, assim, sabe? Nem que uma criança, se estiver em grupo, as crianças podem trocar, né? Uma hora uma faz o papel do adulto, outra hora uma faz o papel da criança, mas se tiver só você, terapeuta, e a criança, eu acho legal você fazer o papel da criança e ela fazer o papel do adulto, assim, tá? E aí, por fim, a gente vai ter uma discussão de se isso acontecesse com ela, que tipo de reação ela teria, como é que ela agiria nessa situação, tá? Eu acho que a economia de fichas, ela é uma estratégia bacana, principalmente se for uma criança impulsiva. Se é uma criança que tem aí um comportamento, né, disruptivo, porque ela é muito impulsiva, eu acho que a economia de fichas, ela ajuda, porque ela representa para a criança, de maneira visual, as possíveis consequências, sabe? Então, a criança impulsiva, ela precisa de estratégia externa e visual que lembre ela de se controlar, que lembre ela de se regular. Então, eu acho que, assim, é uma estratégia bacana, eu uso, tá? Eu uso, mas eu uso muito mais num contexto de impulsividade, tá? Num contexto que eu sei que a impulsividade é um problema e que talvez seja a grande causa aí, né, do comportamento disruptivo, tá? Então, se for o caso, eu gosto de combinar. Inclusive, eu gosto de combinar, por exemplo, esse quadro dos momentos difíceis com uma recompensa. Então, por exemplo, recompensas menores, quando ela precisa ser lembrada de usar o quadro, ela consegue usar uma das estratégias quando lembrada. E recompensas maiores, quando ela nem precisa ser lembrada do quadro. Ela já mesmo usou a estratégia numa situação difícil, tá? Então, eu gosto de associar, assim, muitas vezes a recompensa. Isso é importante, tá? Aí, uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, gente, que eu gosto de fazer, isso é mais uma dinâmica para a gente fazer com as crianças, para ajudar ela a entender mais sobre a repercussão desse comportamento opositor, assim, ou desafiador, sabe? Então, essa dinâmica eu chamo aí de o caminho das consequências. Então, basicamente, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma fita adesiva colorida ou uma cartolina que vocês vão tentar criar um caminho no chão. Na verdade, vão ser dois caminhos, mas eu já explico mais sobre isso, tá?
Então, pode ser fita adesiva, cartolina, ou placas de EVA, se você tiver aquelas placas de EVA, sabe? Enfim, qualquer coisa vale. Cartões ou folhas de papel com frases que vão representar diferentes escolhas e consequências. Então, independente do que você for utilizar, do material que você for utilizar para construir o caminho, você vai precisar dessas folhas para escrever algumas frases, tá? E algumas figuras ilustrativas para reforçar as emoções associadas às consequências que você vai escrever. Isso é opcional, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não consegue encontrar uma figura bem apropriada. Mas quanto menor a criança, se é uma criança que às vezes não está muito bem alfabetizada, às vezes é interessante colocar figuras, tá? E aí, então, o que você vai fazer? Você vai começar a preparar o caminho. Então, no chão, você vai construir um percurso com 2 caminhos distintos, tá? Um que leva a consequências mais positivas e outro que representa ali os desafios e dificuldades. Cada quadrado do caminho, ele vai conter uma escolha feita pela criança no dia a dia e a consequência associada a essa escolha. Então, assim, é interessante você fazer essa dinâmica quando você já tem um conhecimento sobre essa criança, assim, sabe? Quando você já tem bastante informação sobre coisas que acontecem com ela no dia a dia, bastante exemplos, assim, né, de coisas, de atitudes que ela já teve, de atitudes que ela tomou, que não foram legais, ou que representem bem, né, essas situações onde ela está sendo opositora ou desafiadora. Então, é importante você ter essas informações da criança, porque é isso que vai te ajudar a construir esse caminho, tá? Então, a gente vai colocar ali quadrados, como, por exemplo, do caminho positivo, que você até pode colocar, tipo, numa cor meio azul ou verde, né? Ah, ajudei um amigo, e ele ficou feliz e me ajudou depois. Principalmente se você sabe que é uma criança que, tipo, não quis ajudar, se negou a ajudar um amigo, né? Não quis cooperar com um amigo, tá? Pedir desculpas quando errei, resolvi o problema e me senti bem, principalmente se é uma criança que tem dificuldades em pedir desculpas, então a gente vai colocar no caminho positivo também essas questões, tá? Esperei minha vez para falar, todos me ouviram com atenção. Agora, exemplos, né, do caminho desafiador, você pode colocar com coisas como, tipo, gritei quando fiquei bravo, e as pessoas ficaram chateadas comigo. Não quis ouvir as regras. O jogo ficou confuso e ninguém quis brincar comigo. Empurrei um colega porque estava irritado, e aí ele se afastou de mim, tá? Então, vocês vão colocar aí desses 2 caminhos, aí o caminho desafiador pode ser vermelho ou amarelo, tá? E aí vocês vão ter construído alguns exemplos nesse caminho, tanto de respostas positivas e consequências, né, positivas a essas respostas, quanto de comportamentos desafiadores e as suas consequências. E aí, então, o que a criança vai fazer, né? Qual vai ser a jornada da criança nesse caminho? Então, a criança, ela começa no início do caminho e avança conforme ela lê cada escolha e consequência. Então, ela vai pisando e vai tentando pensar em coisas que ela tem feito durante a semana, em coisas que aconteceu ao longo dessa última semana, coisas, e às vezes assim, pode até ser que tenham acontecido coisas positivas, isso também é bom. Mas o que a gente quer mostrar ao longo dessa intervenção com a criança? É que se a gente continua agindo dessa mesma forma, e a gente não tenta mudar ou não tenta escolher, né, formas mais positivas de lidar com as situações, isso vai nos levar para algum caminho, que pode ser nos afastar dos amigos, pode ser deixar, às vezes, as pessoas chateadas com o nosso comportamento. E isso não é legal, nem para a gente, porque a gente não se sente bem, nem para os outros. Mas que a gente tenha a opção de escolher caminhos mais fazer escolhas mais positivas e seguir por um caminho mais positivo. E aí guardem esse caminho, porque a gente pode dizer para a criança que ao longo da nossa jornada aqui, né, na terapia, ajudar ela a cada vez mais seguir pelo caminho das escolhas positivas, tá? E aí, para isso, a gente pode ir eventualmente fazendo, para ir refletindo junto com ela. E aí, como é que está sendo, né? Como é que está sendo a sua jornada, né, nessas últimas semanas? Vamos usar o nosso caminho para a gente perceber e refletir como é que a gente tem agido durante, né, a nossa semana, tá? Se a gente quiser, às vezes, numa mesma intervenção, por exemplo, se ela falou assim para você, se ela foi sincera e falou assim, eu gritei mesmo, porque, né, meu amigo fez um negócio para mim, eu não gostei, aí eu gritei, chorei, empurrei tudo e tal. Aí a gente pode aproveitar esse momento e dizer, tá, mas você quer se manter nessa escolha? Ou se a gente pudesse pensar numa escolha diferente e mais positiva, você gostaria de tentar? E aí a gente pode tentar
ajudar ela e permitir com que ela refaça aí essas escolhas para explorar um desfecho diferente. Então vamos pensar que se você tivesse tentado, tipo, sei lá, agir dessa forma, olha como seria a consequência. Será que não seria melhor assim? Vamos tentar então? Quer mudar de casinha? Quer fazer a sua escolha? Gente, é muito comum no começo da terapia, com uma criança opositora desafiadora, que ela diga, não, eu acho que eu tô certo e eu fiz assim. Tá tudo bem, entendeu? Tudo bem. Ninguém vai entrar no embate por isso agora, tá? Se você estiver trabalhando com um grupo, cada criança também pode percorrer um caminho diferente e, ao final, compartilhar ali o que aprendeu, tá? E aí eu sempre acho válida, assim, essa reflexão final, que depois que ela percorreu o caminho, a gente perguntar para ela como que ela se sentiu ao caminhar por cada trajeto, quais escolhas levaram ela a um final melhor, se ela pudesse refazer alguma escolha no dia a dia, qual seria? O que ela pode fazer para melhorar as relações com os outros, tá? Então, incentivar elas a pensar em estratégias para lidar melhor ali com os desafios e reforçar as escolhas positivas também, tá? Alguma dúvida, gente, por enquanto? Aí o passo 5, como passo 5, eu coloquei trabalhar a flexibilidade cognitiva, né? Então, por que isso é importante? Então, a rigidez de pensamento, ela pode levar aí à resistência e a reações desproporcionais diante das mudanças e frustrações, que é aquilo que eu falei lá no começo. Isso vai fazer com que a criança tenha resistência em seguir o fluxo, né? Que ela não consiga seguir esse fluxo, tá? E aí como é que a gente, né, trabalha isso, né? O que a gente faz, então? É tentar criar aí situações lúdicas que incentivem a criança a pensar em alternativas. Então, o que se pode mais fazer, né, quando isso acontecer de novo? Usar jogos de tabuleiro, né, ou atividades que envolvam mudanças de regras. Então, hoje o jogo vai ter uma nova regra, essa regra vai ser surpresa. Reforçar comportamentos flexíveis, né, com elogios específicos. Então, adorei como você tentou algo diferente hoje, né? Então, tá bem sensível a isso, para a gente usar isso como oportunidade de reforço. E eu trouxe aqui também como sugestão o jogo Fique Frio. O jogo Fique Frio é bem legal, porque ele é um jogo de tabuleiro, e aí tem algumas situações que são geralmente desafiadoras, assim, para crianças que tendem a ser aí mais, né, sensíveis aí, ou apresentarem esse comportamento mais disruptivo, né? E dentro do tabuleiro vão ter essas situações desafiadoras como problemas na escola, e não problemas de aprendizado, mas sim com o ambiente escolar mesmo, tá? O pensamento rígido, dificuldades em fazer amigos, a sobrecarga sensorial, a sensibilidade sensorial e diferentes talentos e interesses, tá? Então a gente tem essas 5 ilhas ali representadas no jogo e a gente tem algumas cartas de reflexão de cada uma dessas ilhas. A cada vez que essa criança passar por uma ilha, ela recebe um cartãozinho que representa um igluzinho e que tem aí uns cubinhos de gelo. A cada vez que ela passar numa ilha, ela recebe um cubinho de gelo para ela ir preenchendo o igluzinho dela. Quando o igluzinho estiver completo, a gente terminou, né, o jogo. Só que assim, ela vai decidir em quais ilhas ela quer passar, em quantas ilhas ela vai querer passar. E é legal porque ali a gente pode abordar tanto alguns gatilhos que levam ao descontrole emocional, e é legal não só para a criança perceber e se entender, né, mais, mas também a gente consegue obter muitas informações através do Fique Frio, sabe? A gente consegue entender como é que ela pensa, como é que ela age diante de certas situações, sabe? Algumas situações problemáticas que às vezes não foram levantadas ou trazidas à tona ainda. E tem uma sessão específica que é só sobre flexibilidade cognitiva, onde a gente ajuda ela a entender o que é a rigidez cognitiva, como que ela aparece, quais situações que envolvem a rigidez cognitiva que são mais difíceis para ela lidar, tá? Então ele é bem bacana, é um jogo que eu adoro, assim, eu acho ele um jogo muito legal. Então é um jogo que envolve um pouco dessa psicoeducação sobre essas causas que geram o estresse, assim. E a gente sabe que é nesses momentos de estresse que o comportamento opositor e desafiador vai aparecer. Só que agora a gente está querendo ajudar ela o quê? Não só a entender as consequências do impacto disso, mas também ter melhor compreensão sobre os gatilhos. E aí, como estratégia, né, de intervenção para a própria flexibilidade mesmo, eu sugeri aí um jogo que chama Apenas um Conselho. Eu teria mais outros, tá, gente? Eu teria Encontre a Solução Infantil, teria o Encontre uma Saída. Só que por que eu escolhi o Apenas um Conselho? Porque é um jogo que vai envolver uma flexibilidade diante de situações emocionais desafiadoras. Então, o que a criança vai ter que fazer nessa atividade? A gente vai selecionar e sortear uma situação do dia a dia e ela vai ter que pensar em uma forma
ou algo para dizer que encoraje aquela pessoa que está passando por aquela situação conflitante a não desistir, a persistir, tá? Como é que ela poderia fazer isso? Fique frio da Cognos, tá? Fique frio da Cognos deu apenas um conselho também. Então, ela vai tentar pensar, assim, formas de motivar e incentivar aquela pessoa a continuar tentando. Para isso, o quê? Por que ela precisa usar, né, do pensamento flexível? Porque ela precisa encontrar uma saída. E ela precisa agir de maneira positiva diante daquele conflito. Não tem como, não seria adequado ela dizer, ah, então desiste, ou então rasga tudo, chuta, xinga, chora. Não, né? Não é adequado ela dar qualquer resposta como essa. Ela precisa dar respostas ali que envolvam esse incentivo, tá? Então, envolve não só a flexibilidade cognitiva, como a regulação emocional. Envolve não só encontrar uma solução para uma situação conflitante, mas também aprender a lidar com as emoções e agir de maneira mais positiva diante das situações. Então, é um jogo que eu gosto de usar bastante com crianças com comportamento opositor desafiador, tá? Então, ele chama apenas um conselho. O passo 6 é tentar fortalecer as habilidades sociais, tá? Então, muitas crianças opositoras, elas vão ter dificuldades em lidar com as frustrações sociais, como compartilhar, negociar ou aceitar o não, né, de outros. E aí a gente vai ter que o quê? Ensinar habilidades como pedir ajuda, negociar, expressar descontentamento de forma respeitosa, usar dramatizações ou brincadeiras de teatro para praticar situações do dia a dia, reforçar interações positivas com amigos, irmãos ou colegas. E aí eu coloquei aqui para vocês como sugestão o Encontra Solução Infantil, que também é da Cognos. E ele é um jogo bem legal, assim, que vai bem de encontro com isso, assim. Claro que é um jogo que vai também trabalhar a flexibilidade cognitiva, que é uma das coisas que a gente também precisa, porque ele vai ter que encontrar soluções possíveis para problemas, mas como envolvem situações sociais, ele vai ter que achar ali estratégias de resolução para esses conflitos sociais, considerando as suas emoções, considerando as emoções dos outros, tá? E achar formas positivas e assertivas de lidar ali com a situação. Só que o que é bacana? Então, assim, vem um tabuleirinho, tanto do menino quanto da menina. Então, o objetivo do jogo é que ele resolva 5 conflitos que envolvem escola, 5 conflitos que envolvem família e 5 conflitos que envolvem amigos. Quando ele resolver 5 de cada, ele vence o jogo. Só que daí, por exemplo, se ele pega um conflito que ele acha difícil, que ele não está conseguindo achar uma boa saída, tem ali em cima do tabuleiro algumas opções. Então, ele tem a chance de pedir ajuda, por, se eu não me engano, 3 vezes, e 2 vezes ele pode pular o problema, trocar de problema. O legal é que, assim, a maior parte das crianças, elas não sabem pedir ajuda em situações que elas consideram difíceis ou que elas não estão vendo uma saída. E é legal que a gente consegue incentivar isso através do jogo e mostrar que pedir ajuda é também uma saída. Que pedir ajuda também, às vezes, é uma forma de tentar encontrar ali uma solução para o jogo, né? Você tem Elvira esse jogo? Nossa, eu adoro ele também, assim. E é um jogo, acho que é um dos primeiros jogos da Cognos, né? Então, é um jogo muito antigo. A Cognos já tem o quê? Uns 7 anos? Nossa, nem parei para contar ainda, mas é 7 anos. Vai fazer 8 esse ano. A Cognos vai fazer 8 anos. Então, é um dos primeiros jogos, assim. Então, é um jogo já, né, tem há muito tempo. E são situações sociais, assim, possíveis de acontecer com qualquer um, sabe? Claro, assim, a gente pode, por exemplo, se a criança ela dá uma resposta, a gente pode incentivar ela a pensar em uma outra solução. Então, aqui, ó, a professora me pediu para que resolvesse um problema de matemática que eu não sei na frente de toda a sala. E aí, por exemplo, a criança falou assim, eu posso dizer para a professora que eu tô com dor de barriga. Aí a gente pode dar uma resposta, tá? Não, às vezes a gente, né, tem que incentivar ela a pensar nos desdobramentos, às vezes, das suas respostas. Então, e se a professora disser para você que ela vai ligar para sua mãe, então, para avisar que você tá com dor de barriga e a sua mãe vai descobrir que te pegou numa mentira? Será que essa é a melhor forma de resolver o problema? Então, aí a gente vai ter que instigar também a criança a pensar nas consequências das suas respostas, mesmo quando for uma resposta positiva, no sentido de dizer, se a criança fala, professora, eu não sei resolver esse problema. E eu acho que eu não devo ir, melhor chamar outra criança. Dificilmente a criança vai dizer isso, tá? Nossa, eu acho que nunca nenhuma criança disse isso para esse problema, mas seria uma resposta assertiva, né? E a gente pode pedir para ela refletir sobre quais as possíveis consequências dessa resposta. A professora pode entender como eu me sinto, a professora pode estar observando, identificando minhas dificuldades, e aí a gente pode tentar trazer, mas por que você acha que você não teria... Você acha que na vida real você teria pedido ajuda antes?
se você estivesse numa situação problemática, se você não estivesse aprendendo uma situação de matemática que a professora está ensinando, você costuma pedir ajuda, tá? Então, dá para explorar muito dessas habilidades sociais através das próprias respostas das crianças, tá bom, gente? Alguma dúvida por enquanto? Agora o passo 7. O passo 7 é imprescindível, né? Que é trabalhar com os cuidadores. E aí, por que, que a gente tem que envolvê-los, né? Além das razões óbvias, né? Então, assim, a consistência no manejo do comportamento em casa e na escola é essencial para o sucesso da intervenção com essas crianças. Sem essa consistência, a gente não vai ter sucesso nas nossas intervenções. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que oferecer orientação sobre práticas parentais positivas, evitando ali punições severas, usando reforço, aplicando limites claros, né, e consistentes, ensinar técnicas de manejo como ignorar um comportamento leve e que, né, a finalidade seja de busca de atenção, redirecionar antes de chegar a um pico de descontrole, reforçar positivamente comportamentos desejados. E aí a gente também tem que trabalhar com os pais essa regulação emocional deles, né? Ajudar eles a manterem a calma durante os episódios desafiadores. Só que eu acho que na medida em que eles vão adquirindo mais compreensão sobre as causas desses comportamentos desafiadores, eu acho que é mais fácil desenvolver empatia e manter essa regulação. Até a Ju falou, né? É maravilhoso esse material da Elaine Chagas, né? Gente, é mesmo. É um material super legal, eu super recomendo, sabe? Ela tem, inclusive, ela não só vende o livro, você pode comprar o livro sem o curso, mas ela dá um curso sobre a aplicação desse material, que eu saiba, não é um curso gravado. Eu acho que de tempos em tempos ela faz turma. Eu sei que ela divulga isso no Instagram dela, tá? Então sigam ela ali no Instagram, assim, é muito bom esse material dela, assim. Nossa, é incrível. É incrível como os pais, como ela consegue daí dentro desse programa ajudar os pais a entenderem, identificarem as necessidades emocionais básicas de cada criança, né? E entenderem que o que a criança precisa não é o que eu precisei enquanto criança. Separar um pouco as coisas, entende? Às vezes o que a criança precisa não é exatamente o que eu preciso, e não tem como eu me sentir frustrado por isso, né? Então eu recomendo esse material da Elaine Chagas, se você tá tendo dificuldade de saber como, né, montar ali um programa de orientação parental que é bem legal, que seja efetivo, sabe, que ajude em diversas, eu acho que não vai ajudar vocês só com crianças que têm um comportamento opositor desafiador, vai ajudar com várias coisas, tá, gente? Então, assim, eu recomendo muito esse manual, assim, nesse momento eu acho que é o programa que eu encontrei, assim, mais prático. Claro, a gente tem também da Lídia Weber, que também é muito bom, só que dela eu acho que, assim, é muito bom o material dela, só que é difícil você aplicar sem o curso, né? Então, assim, de disciplina positiva, né, da Lídia Weber. Só que, não sei, da Elaine Chagas, para esse tipo de situação, para o comportamento opositor desafiador, esse material é perfeito, é excelente, tá, gente? Então, eu acho que vale muito a pena. Bom, enfim, né, passei até um pouquinho ali do limite do horário. Claro, gente, que a ideia é só um mini curso, é só trazer algumas ideias para vocês de intervenção. Eu espero que isso tenha ajudado, assim, a entender melhor alguns pontos críticos, né, de intervenção, coisas que a gente realmente tem que tocar, e na hora de estruturar o programa, isso tem ajudado vocês a saber, né, que esses pontos, querendo ou não, vão ter que estar presentes dentro do programa. É natural que a gente tenha que trabalhar a flexibilidade, é natural que a gente tenha que trabalhar a regulação emocional, tenha que trabalhar com os cuidadores, tem aí que trabalhar o vínculo positivo, tem que trabalhar nesse vínculo afetivo seguro ali com a criança. Então, assim, esses pontos eu tentei colocar aqui para que vocês não percam eles de vista na hora de vocês estarem desenhando o programa de vocês. E aí, né, tentei trazer na medida do possível, né, e do que o tempo nos permite, algumas ideias e sugestões de intervenção, tá? Gente, até dia 10 de fevereiro tem desconto, tá, na compra de materiais da Cognos. Deixa eu lembrar só aqui, eu acho que é Cognos 2025, cupom de desconto, tá? Então, para vocês que estão aqui na live, saibam que se tiver interesse em comprar algum material, eles estão com 15% de desconto, mais 5% do Pix. Até o dia 10 de fevereiro, tá bom? Calma aí que eu só vou confirmar aqui se é, mas eu acho que é sim. É Cognos 25, peraí. 2025, quer dizer, não é 25, é 2025, tá, gente? Peraí.
Só procurar aqui. Aqui. Isso mesmo, Cognos 2025, tá? Cognos 2025. Esse é o cupom de desconto, caso alguém